Nunca pensei que meu casamento acabaria como o pior pesadelo da minha vida. Molly e eu nos conhecemos durante nosso segundo ano na faculdade. Ela era cativante, inteligente, engraçada e de uma beleza de tirar o fôlego. Começamos a namorar logo depois, e nossa química era inegável. Após a formatura, nos casamos e começamos a construir nossa vida juntos. Eu estava confiante de que tínhamos um relacionamento perfeito, mas às vezes a perfeição é apenas uma ilusão. Estávamos casados há 12 anos, quando as coisas começaram a mudar. No começo, eu ignorava as pequenas coisas, o interesse crescente de Molly em sua aparência, as noites longas no trabalho e os telefonemas secretos. Eu estava muito ocupado com meu trabalho no escritório de advocacia para prestar muita atenção. No entanto, essas mudanças sutis gradualmente se tornaram mais pronunciadas. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta, sabendo que não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-lo. Uma noite, decidi surpreender Molly pegando-a no trabalho para um jantar. Ela estava trabalhando muitas horas extras ultimamente, e pensei que seria um gesto legal. Quando cheguei ao escritório dela, encontrei-o vazio e escuro. Confuso, liguei para ela. Ela respondeu sem fôlego, dizendo que estava saindo de uma reunião tardia e que logo estaria em casa. Algo em sua voz soou estranho, mas não insisti mais. Foi a primeira dica real de que algo poderia estar errado. Os dias viraram semanas, e minhas suspeitas aumentaram. Molly se tornou cada vez mais distante, suas explicações para suas ausências cada vez mais implausíveis. Tentei confrontá-la gentilmente, perguntando se estava tudo bem, mas ela ignorou minhas preocupações, acusando-me de ser paranoico. Eu queria acreditar nela, mas a sensação corrosiva no meu intestino não me deixava. Nosso relacionamento físico também começou a sofrer. Molly frequentemente rejeitava meus avanços, alegando que estava cansada ou estressada. Quando nos conectamos, pareceu forçado e desprovido de qualquer intimidade real. Era como se um muro tivesse sido erguido entre nós, e eu não conseguia entender o porquê. Comecei a me sentir como um estranho em minha própria casa. Um dia, enquanto limpava a casa, encontrei um molho de chaves desconhecido na bolsa de Molly. Elas não pertenciam à nossa casa, ao carro dela ou ao escritório dela. Perguntei a ela sobre elas, e ela me repreendeu, dizendo que eram para o apartamento de uma amiga que ela estava cuidando enquanto eles estavam fora. A reação dela foi tão defensiva que só aumentou minhas suspeitas. Então chegou o dia que destruiu meu mundo. Eu estava trabalhando em casa, examinando alguns arquivos, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma série de fotos de Molly com outro homem, em posições comprometedoras, enviadas por alguém que dizia ser a esposa de seu amante. O homem nas fotos não era outro, senão o meio-irmão de Molly, Greg. Fiquei em choque, incapaz de processar a traição. Greg e Molly sempre foram próximos, mas nunca imaginei nada inapropriado entre eles. Senti uma mistura de raiva, humilhação e desgosto. Minha mente correu com perguntas. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Eu era o último a saber. Desesperado por respostas, decidi reunir mais evidências antes de confrontar Molly. Comecei a monitorar o telefone dela, checar seus e-mails e até mesmo segui-la quando ela saía de casa. Não demorou muito para confirmar meus piores medos. O caso era real e já durava meses. A gota d'água veio quando ouvi uma conversa entre Molly e Greg. Ela estava reclamando do nosso casamento, dizendo que eu nunca a entendi, que eu estava muito focado na minha carreira e que Greg era o único que realmente a amava. As palavras dela me cortaram como uma faca. Percebi que Molly não apenas me traiu, ela me desprezou. Minha reação inicial foi confrontá-la com raiva, mas decidi não fazer isso. Eu precisava de um plano, algo que a fizesse perceber a gravidade de suas ações. O divórcio era um dado adquirido, mas não era o suficiente. A falta de remorso de Molly e seu total desrespeito aos nossos votos exigiam uma resposta mais severa. Eu me certificaria de que ela se arrependesse de ter me cruzado, mas faria isso dentro dos limites da lei. E assim começou minha jornada em direção à vingança calculada, certificando-me de que Molly enfrentasse as consequências de suas ações, passo a passo. Após o choque inicial de descobrir a traição de Molly, passei uma noite sem dormir contemplando o meu próximo passo.
Confrontá-la diretamente em um acesso de raiva teria sido satisfatório, mas eu queria algo mais duradouro. Eu queria que Molly sentisse o peso de suas ações todos os dias. Para fazer isso, eu precisava de ajuda, e a primeira pessoa que me veio à mente foi meu velho amigo de faculdade, Cary. Cary e eu éramos próximos desde nossos dias de universidade. Ele era um especialista em brilhante, conhecido por sua habilidade de desenterrar informações e fazer as coisas acontecerem nos bastidores. Mais importante, ele era ferozmente leal e sempre me apoiou. Se alguém pudesse me ajudar a executar um plano de vingança dentro dos limites da lei, esse alguém era Cary. No dia seguinte, liguei para ele e perguntei se poderíamos nos encontrar. Decidimos ir a uma cafeteria pequena e afastada, onde poderíamos conversar sem sermos ouvidos. Quando entrei, vi Cary já sentado em uma cabine de canto, seu laptop aberto na frente dele. Thomas, já faz um tempo, ele disse, levantando-se para me dar um aperto de mão firme. Você parecia urgente no telefone, o que está acontecendo? Respirei fundo e comecei a história, sem poupar detalhes. Cary ouviu atentamente, sua expressão mudando de preocupação para raiva, enquanto eu descrevia a traição de Molly e meu plano de vingança. Quando terminei, ele se recostou na cadeira, profundamente pensativo. Uau, Thomas, isso é intenso. Sinto muito que você esteja passando por isso. Mas eu entendo. Você quer ter certeza de que ela enfrente as consequências. Então qual é o plano? Descreve meus pensamentos iniciais, que se concentravam em expor o caso de Molly e Greg de uma forma que os atingiria duramente. Eu queria reunir evidências irrefutáveis, torná-las públicas e garantir que Molly perdesse o respeito e a posição social com os quais ela parecia se importar tanto. Cary assentiu, com um brilho de determinação nos olhos. Certo, ele disse, fechando seu laptop. Podemos fazer isso definitivamente, mas precisamos ser inteligentes sobre isso. Primeiro, precisamos reunir todas as evidências que pudermos, fotos, mensagens, qualquer coisa que prove o caso deles. Também precisamos documentar quaisquer bens que Molly possa tentar reivindicar no divórcio. Quando tivermos tudo, planejaremos a melhor maneira de liberá-lo. A abordagem analítica de Cary me tranquilizou. Ele pegou o telefone e começou a digitar, já organizando nossos próximos passos. Posso configurar alguma vigilância no telefone e no laptop dela, ele disse. Teremos acesso às mensagens, e-mails e mídias sociais dela. Também posso rastrear os movimentos dela para reunir mais evidências de seus encontros com Greg. Isso não seria ilegal? Perguntei, preocupado em cruzar qualquer linha. Não se fizermos direito, Cary respondeu. Usaremos um software que não deixa rastros. Além disso, não hackeamos nada. Apenas monitoraremos o que ela voluntariamente coloca lá fora. Confie em mim, Thomas, eu sei o que estou fazendo. Nas semanas seguintes, Cary e eu trabalhamos incansavelmente para reunir evidências. Ele configurou vigilância no telefone e no laptop de Molly, e não demorou muito para acumularmos uma montanha de evidências incriminatórias. Textos, e-mails e até fotos de Molly e Greg juntos. Quanto mais encontrávamos, mais minha determinação se fortalecia. Uma noite, enquanto revisávamos o último lote de dados que Cary havia extraído, tropeçamos em algo particularmente condenatório. Uma série de e-mails entre Molly e Greg, onde eles discutiam seu futuro juntos, zombando de mim e detalhando seus planos de assumir nossos bens quando o divórcio fosse finalizado. Molly até mencionou tentar obter a custódia total de nossa filha Emma para me machucar ainda mais. A natureza fria e calculista de suas palavras fez meu sangue ferver. É isso, eu disse, batendo meu punho na mesa. Precisamos tornar isso público. Eles precisam ser expostos para o mundo ver. Cary assentiu, seu rosto sombrio. Concordo. Mas precisamos fazer isso de uma forma que garanta o máximo impacto. Vamos compilar tudo em um arquivo abrangente e enviá-lo para pessoas-chave nas vidas de Molly e Greg, amigos, familiares, colegas. Também garantiremos que chegue aos lugares certos online. Passamos os próximos dias compilando meticulosamente as evidências, criando um dossiê que expôs todo o caso em detalhes excruciantes. Quando ficou pronto, Cary usou sua rede para distribuí-lo. A repercussão foi imediata e brutal. O escândalo se espalhou como fogo.
Os amigos e a família de Molly ficaram horrorizados. Seus colegas ficaram chocados e enojados. A reputação de Greg sofreu um golpe enorme e as repercussões em seu local de trabalho foram severas. O caso que eles tinham escondido tão cuidadosamente estava agora exposto e eles não tinham onde se esconder. Mas isso era só o começo. Eu ainda tinha mais coisas planejadas para Molly. Os próximos passos garantiriam que ela sentisse as consequências de sua traição por um longo tempo. Com a primeira fase do nosso plano executada com sucesso, senti uma satisfação sombria quando o escândalo em torno do caso de Molly e Greg explodiu. No entanto, eu não tinha terminado. Eu precisava de provas inegáveis e pessoais da traição deles para finalizar minha vingança. Isso exigia pegá-los em flagrante, e com a ajuda de Carrie, eu sabia exatamente como fazer isso. Carrie tinha instalado um aplicativo de rastreamento no telefone de Molly que nos permitiu monitorar seus movimentos em tempo real. Nos últimos dias, estávamos de olho em seus locais. Ela frequentemente visitava um endereço específico que não era familiar para mim. Depois de um pouco de pesquisa, descobrimos que era a casa de Greg. O padrão era claro. A cada poucos dias, geralmente à tarde, ela ia lá e ficava por várias horas. Decidi que, na próxima vez que ela fosse à casa de Greg, eu os confrontaria e capturaria tudo em vídeo. Eu não conseguia suportar a ideia de ver isso em primeira mão, mas era necessário garantir que não houvesse como eles negarem o que tinham feito. Poucos dias depois, a oportunidade se apresentou. O telefone de Molly mostrou que ela estava indo para a casa de Greg mais uma vez. Mandei uma mensagem rápida para Carrie. Ela está indo para lá agora, me encontre no lugar de sempre. Carrie respondeu quase imediatamente, entendi, estarei lá em 10. Peguei meu telefone e uma pequena câmera de vídeo, então saí. Carrie e eu nos encontramos a alguns quarteirões da casa de Greg. Ele me entregou um pequeno dispositivo discreto que parecia um chaveiro comum, mas na verdade era uma câmera escondida de alta qualidade. Isso lhe dará uma filmagem clara, ele disse. Basta pressionar este botão para iniciar e parar a gravação. Certifique-se de capturar os rostos dele se qualquer coisa incriminadora. Eu assenti, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Vamos fazer isso. Estacionamos um pouco abaixo da rua da casa de Greg, esperando o momento certo. Enquanto observávamos, vi o carro de Molly entrando na garagem. Ela saiu, olhando ao redor nervosamente, e correu para dentro. Senti uma onda de raiva e traição, mas a reprimi, concentrando-me na tarefa em questão. Certo, é hora de ir, eu disse, segurando a câmera firmemente. Carrie ficou no carro, monitorando o feed do telefone de Molly enquanto eu me aproximava da casa. A porta da frente estava trancada, mas eu sabia que havia uma porta lateral que Greg frequentemente deixava destrancada. Dei a volta para o lado da casa e tentei abrir a porta. Ela abriu facilmente. Respirando fundo, deslizei para dentro, me movendo o mais silenciosamente possível. A casa estava assustadoramente silenciosa, exceto pelo som ocasional de movimento vindo de cima. Eu subi as escadas, meu coração batendo forte no peito. Quando cheguei ao topo, ouvi sons inconfundíveis de paixão vindos de um dos quartos. Peguei a câmera do chaveiro e apertei o botão para começar a gravar. Roubando-me, empurrei a porta do quarto para abri-la. A visão que me saudou foi devastadora e vingativa. Molly e Greg, envoltos nos braços um do outro, completamente inconscientes da minha presença. O que diabos está acontecendo aqui? Eu gritei, minha voz tremendo de raiva. Molly e Greg congelaram, seus olhos arregalados de choque e medo. Molly se esforçou para se cobrir enquanto Greg pulou, tentando agarrar suas roupas. Thomas, o que você está fazendo aqui? Molly gaguejou, seu rosto pálido. Eu poderia te perguntar a mesma coisa, eu respondi, segurando a câmera, mas acho que todos nós sabemos a resposta. Greg tentou se mover em minha direção, mas eu dei um passo para trás, mantendo a câmera focada neles. Fiquem aí, isso tudo vai ficar registrado. Seu bastardo! Greg gritou, seu rosto vermelho de raiva. Você não pode fazer isso. Oh, eu posso e farei, eu disse friamente. É isso que você ganha por me trair. Molly começou a chorar, mas eu não senti nenhuma simpatia.
Ela tinha feito suas escolhas e agora tinha que encarar as consequências. Continuei, gravando por mais alguns momentos, garantindo que tinha evidências claras do caso deles. Então me virei e saí, deixando-os com sua vergonha. Enquanto eu voltava para o carro, senti uma estranha sensação de alívio. A última peça de evidência estava em minhas mãos. Cary estava esperando, seu rosto sombrio, mas solidário. Você entendeu? Ele perguntou. Eu assenti, segurando a câmera. Eu entendi tudo. Bom, ele disse. Agora podemos passar para a próxima fase. Nós dirigimos de volta para a casa de Cary, onde revisamos a filmagem e nos certificamos de que estava clara e inconfundível. Com esse vídeo, não haveria como Molly ou Greg negarem seu caso. Senti uma satisfação sombria ao imaginar as consequências que viriam a seguir. Mas, mais importante, senti uma sensação de encerramento. Molly e Greg me traíram da pior maneira possível, mas agora eles enfrentariam as consequências de suas ações. E eu finalmente poderia começar a seguir em frente, sabendo que eu tinha feito tudo ao meu alcance para responsabilizá-los. Enquanto Cary e eu finalizávamos nossos planos para os próximos passos, senti uma renovada sensação de determinação. Isso estava longe de acabar, mas eu estava pronto para o que viesse a seguir. A repercussão do vídeo foi rápida e brutal. Em poucos dias, todos nos círculos de Molly e Greg tinham visto. As reações foram previsivelmente duras. Condenação, desgosto e descrença. A reputação de Molly estava em frangalhos e ela se viu cada vez mais isolada. Mas o golpe mais doloroso veio de sua própria família. Os pais de Molly ficaram devastados. Eles sempre viram nosso casamento como um modelo de estabilidade e amor. Quando descobriram sobre o caso dela, ambos ficaram de coração partido e furiosos. A mãe dela me ligou soluçando, para se desculpar pelas ações da filha e expressar sua decepção com Molly. O pai dela, normalmente um homem estoico, não conseguiu esconder sua raiva quando ligou, sua voz tremendo de raiva, enquanto ele prometia me apoiar em tudo o que eu precisasse fazer a seguir. Mas foi a prima de Molly, Julie, que adotou uma abordagem diferente. Conhecida por seu humor mordaz e propensão a fazer piadas às custas dos outros, Julie não perdia uma única oportunidade de atormentar Molly sobre seu caso. Em reuniões de família, ela fazia comentários sarcásticos e observações cortantes, garantindo que a atenção de todos fosse atraída para a desgraça de Molly. Uma noite, um jantar de família se transformou em um assado público. Julie, com um sorriso no rosto, levantou seu copo e disse: "Um brinde a Molly, sempre mantendo tudo em família, certo?" O rosto de Molly ficou vermelho brilhante e ela olhou para seu prato, incapaz de encontrar os olhos de ninguém. A sala ficou em silêncio por um momento antes que alguém mudasse de assunto sem jeito, mas o estrago já estava feito. A posição de Molly na família agora era de ridículo e vergonha. Enquanto Molly lidava com suas consequências familiares, eu me concentrei em dar os próximos passos para garantir meu futuro e proteger nossa filha, Emma. A evidência em vídeo, junto com os outros materiais que Cary e eu havíamos reunido, deixou claro que o divórcio era a única opção. Eu queria que fosse rápido e decisivo, garantindo que Molly recebesse o mínimo possível de nossos bens compartilhados. Entrei em contato com meu advogado, o Sr. Collins, um profissional prático conhecido por sua eficiência e experiência em direito de família. Nós nos encontramos em seu escritório, um espaço moderno e elegante que exalava competência e controle. "Thomas", ele me cumprimentou, apertando minha mão firmemente. "Revisei os materiais que você enviou. É um caso e tanto que você tem aqui. Obrigado, Sr. Collins. Só quero ter certeza de que isso seja resolvido da forma mais rápida e limpa possível", respondi, sentando-me em frente à sua mesa. "Podemos fazer isso", ele me garantiu. "Com as evidências que temos, está claro. Vamos pedir o divórcio com base em infidelidade e, dadas as circunstâncias, você terá um caso forte para a custódia de Emma." Passamos a próxima hora revisando os detalhes. O Sr. Collins descreveu os passos que tomaríamos, garantindo que eu entendesse cada parte do processo. Sua abordagem calma e metódica foi reconfortante, e no final da nossa reunião, eu me senti confiante de que estávamos no caminho certo. Naquela noite, voltei para casa e sentei-me com Emma para explicar o que estava acontecendo.
Foi uma das conversas mais difíceis que já tive, mas eu sabia que ela precisava ouvir a verdade. Emma, querida, comecei, sentando-me ao lado dela no sofá. Tem uma coisa que preciso falar com você. Ela levantou os olhos do livro, seus olhos inocentes arregalados de curiosidade. O que foi, pai? Sua mãe e eu estamos nos divorciando, eu disse gentilmente. Nós dois te amamos muito, mas não podemos ficar juntos. Não é nada que você fez. Isso é entre sua mãe e eu. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela me abraçou com força. Não quero que você se divorcie, pai. Eu sei, querida, eu sei, eu disse segurando-a perto, mas às vezes as coisas não funcionam do jeito que queremos. Mas vamos garantir que você fique bem. Você ainda verá sua mãe e eu. Nós dois te amamos muito. Nas semanas seguintes, o processo de divórcio avançou. Molly recebeu os papéis e sua reação foi previsivelmente dramática. Ela implorou por outra chance, implorou para que eu reconsiderasse, mas minha mente estava decidida. A traição era muito profunda, o dano muito severo. A atitude da família dela em relação a ela não ajudou. Eles ficaram do meu lado, deixando claro que estavam decepcionados e enojados com as ações dela. A provocação implacável de Julie continuou, transformando eventos familiares em pesadelos para Molly. Seu comportamento antes orgulhoso foi substituído por uma atitude mal-humorada e derrotada, e ela se afastou ainda mais de todos ao seu redor. Apesar do caos e da turbulência emocional, senti uma sensação de resolução. Este era o caminho certo. Eu protegeria a Emma e garantiria que ela tivesse um ambiente estável e amoroso para crescer. A traição de Molly havia destruído nosso casamento, mas não destruiria nossas vidas. Eu reconstruiria, mais forte e mais determinado do que nunca. À medida que o caso de divórcio progredia, mantive contato próximo com Carrie. Seu apoio e experiência foram inestimáveis, e eu sabia que podia contar com ele para o que viesse a seguir. Juntos, garantiríamos que a justiça fosse feita, e Molly enfrentaria todas as consequências de suas ações. Com o processo de divórcio em andamento e Molly enfrentando a ira de sua família, decidi que era hora de garantir que ela não pudesse tirar vantagem de mim financeiramente. Eu queria ter certeza de que o futuro de Emma estava seguro e que Molly não poderia reivindicar mais do que merecia. Com a ajuda de Carrie, nós nos aprofundamos nos registros financeiros para descobrir quaisquer transações ocultas que pudessem revelar mais fraudes. Carrie, sendo o gênio da tecnologia que era, montou um sistema para monitorar as contas bancárias e transações de cartão de crédito de Molly. O que descobrimos foi chocante. Molly não só estava gastando muito consigo mesma, mas também estava canalizando dinheiro para Greg. Milhares de dólares foram transferidos para sua conta nos últimos meses, disfarçados como pagamentos por vários serviços. Thomas, você precisa ver isso, Carrie disse uma noite, seu rosto sombrio enquanto apontava para a tela. Molly está desviando fundos de sua conta conjunta para sustentar Greg. Isso não é só infidelidade, é abuso financeiro. Olhei para a tela, minha raiva fervendo. Inacreditável. Ela tem usado nosso dinheiro suado para financiar seu caso. Isso muda tudo. Carrie assentiu. Precisamos compilar todas essas evidências e apresentá-las ao seu advogado. Isso fortalecerá seu caso e garantirá que ela receba o mínimo possível no acordo de divórcio. Passamos os próximos dias reunindo e organizando os registros financeiros, criando um relatório detalhado que delineou cada transação suspeita. Senti uma sensação de vingança enquanto trabalhávamos, sabendo que o engano de Molly seria exposto de todas as maneiras possíveis. Quando terminamos, marquei uma reunião com o Sr. Collins para apresentar nossas descobertas. Quando entrei em seu escritório, ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e um olhar de preocupação. Thomas, que bom ver você. O que você tem para mim? Eu entreguei o arquivo a ele e ele começou a ler as evidências. Seus olhos se arregalaram enquanto ele absorvia a informação. Isso é substancial. Com essa evidência, podemos argumentar que ela não só o traiu emocionalmente, mas também financeiramente. O tribunal não verá isso com bons olhos. Exatamente, respondi. Quero ter certeza de que Emma seja cuidada e que Molly não vá embora com mais do que merece. O Sr. Collins assentiu. Apresentaremos isso ao tribunal.
Isso impactará significativamente o acordo de divórcio e os arranjos de custódia. Você fez a coisa certa ao reunir essas evidências. As semanas seguintes foram um turbilhão de comparecimentos em tribunais e procedimentos legais. As tentativas de Molly de se fazer de vítima fracassaram quando as evidências de sua traição financeira foram apresentadas ao juiz. Seus apelos por clemência foram recebidos com ceticismo e ficou claro que o tribunal não simpatizava com sua situação. Durante uma sessão particularmente tensa do tribunal, o juiz se dirigiu diretamente a Molly. Senhora Adams, as evidências apresentadas aqui são contundentes. Suas ações mostraram um padrão claro de fraude e má conduta financeira. Este tribunal não pode, em sã consciência, conceder a você uma parte substancial dos bens conjugais ou a custódia total de sua filha. O rosto de Molly se contraiu e ela olhou para mim com um olhar de desespero. Não senti nenhuma simpatia. Ela tinha feito suas escolhas e agora tinha que encarar as consequências. No final, o tribunal decidiu a meu favor. Recebi a custódia primária de Emma, com Molly recebendo direitos limitados de visita. O acordo financeiro foi mínimo, garantindo que ela não pudesse se beneficiar de sua traição. Foi uma vitória duramente conquistada, mas que trouxe uma sensação de encerramento e justiça. Conforme a poeira baixava, concentrei-me em reconstruir minha vida. Emma e eu nos mudamos para uma casa nova, longe das memórias da nossa vida antiga. Eu queria um novo começo para nós dois, um lugar onde pudéssemos nos curar e seguir em frente. Carrie continuou sendo uma amiga firme, me ajudando a navegar pelas complexidades da maternidade solteira e oferecendo apoio sempre que eu precisava. A vida de Molly, por outro lado, continuou a se desfazer. Seu relacionamento com Greg desmoronou sob a pressão do escrutínio público e das dificuldades financeiras. Ela ficou com nada além das consequências amargas de suas ações. As provocações implacáveis de Julie não ajudaram, e Molly se viu cada vez mais isolada de sua família e amigos. Uma noite, enquanto Emma e eu estávamos sentados em nossa varanda assistindo ao pôr do sol, senti uma sensação de paz que estava ausente há tanto tempo. Emma olhou para mim, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e esperança. Pai, vamos ficar bem? Eu sorri e a abracei com força. Sim, querida. Vamos ficar bem. Temos um ao outro, e é tudo o que precisamos. No silêncio daquele momento, percebi que apesar da dor e da traição, tínhamos saído mais fortes do outro lado. Eu tinha aprendido a confiar em mim mesma novamente, a defender o que era certo e a proteger aqueles que eu amava. A traição de Molly partiu meu coração, mas também me ensinou o verdadeiro valor da lealdade e da integridade. E enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, eu sabia que este era apenas o começo de um novo e melhor capítulo em nossas vidas. Enquanto a maioria dos parentes de Molly lhe deu as costas após o escândalo, havia uma pessoa que estava firmemente ao seu lado, seu tio Sam. Sam era um homem corpulento e barbudo, com um rosto severo e uma presença formidável. Ele administrava uma fazenda em um estado vizinho e era conhecido por suas visões não convencionais e comportamento rude. Segundo ele, qualquer mulher que traísse o fazia porque seu marido não a amava adequadamente. Para Sam, era simples assim. Molly, sentindo-se isolada e desesperada, decidiu escapar da crescente hostilidade, buscando refúgio na fazenda de Sam. Ela precisava de um lugar onde não fosse julgada e onde pudesse encontrar alguma aparência de paz. Sam a recebeu de braços abertos, oferecendo-lhe um santuário longe dos olhares curiosos e dos julgamentos severos da sociedade. Enquanto isso, rumores sobre a reação de Sam ao divórcio começaram a circular. Ouvi boatos de que Sam estava me chamando de todos os tipos de nomes, me culpando inteiramente pelo fim do nosso casamento. Segundo ele, eu tinha jogado Molly nos braços de Greg ao negligenciá-la e falhar em dar o amor e a atenção que ela precisava. Suas acusações doeram, mesmo eu sabendo que eram infundadas. Parecia que Sam não deixaria essa situação passar facilmente. Uma tarde, enquanto eu estava em casa preparando o jantar, meu telefone vibrou com uma mensagem de um velho amigo que morava perto da fazenda de Sam. Ei, acabei de saber que Molly está com o tio Sam. Dizem que ele está bem irritado com o divórcio. Talvez você queira ter cuidado. Suspirei e larguei a faca que estava usando para cortar vegetais.
A última coisa que eu precisava era de mais drama, mas eu não podia ignorar a ameaça potencial que Sam representava. Ele era conhecido por seu temperamento e seu forte senso de lealdade familiar. Se ele decidisse vir atrás de mim, as coisas poderiam ficar feias. Poucos dias depois, quando eu estava pegando Emma na escola, recebi outra ligação do mesmo amigo. Thomas, acabei de ver Sam na cidade. Ele estava falando com alguns caras sobre você e não parecia feliz. Ele disse algo sobre garantir que você pagasse pelo que fez com Molly. Achei que você deveria saber. Meu aperto no volante aumentou. Isso estava aumentando mais rápido do que eu havia previsto. Eu precisava descobrir uma maneira de proteger a mim e a Emma sem provocar Sam ainda mais. Naquela noite, sentei-me com Kerry para discutir a situação. Ele tinha sido minha rocha durante toda a aprovação, e eu confiava em seu julgamento implicitamente. Kerry, tenho ouvido algumas coisas perturbadoras sobre o tio Sam de Molly. Ele está me culpando por tudo e fazendo ameaças. Estou preocupada que ele possa realmente tentar fazer alguma coisa. Kerry franziu a testa, recostando-se na cadeira. Isso não é bom, Thomas. Sam é um cara grande com muita influência em sua comunidade. Precisamos ter cuidado. Você já pensou em obter uma ordem de restrição? Eu já, mas não tenho certeza se será o suficiente. Sam mora em outro estado, e quando ele chegar aqui, quem sabe o que pode acontecer. Não quero viver com medo, mas também não quero provocá-lo. Kerry assentiu pensativamente. Precisamos tomar algumas precauções. Instale câmeras de segurança em sua casa e certifique-se de ter um bom sistema de alarme. Posso ajudar a configurar tudo. Também avise a polícia local sobre a situação. Eles podem ficar de olho em qualquer problema. Nos dias seguintes, Kerry e eu trabalhamos para proteger minha casa. Instalamos câmeras em todas as entradas e montamos um sistema de alarme de alta tecnologia que alertaria a mim e a polícia ao primeiro sinal de problema. Também tive uma conversa discreta com o chefe de polícia local, explicando a situação e pedindo patrulhas extras em volta do meu bairro. Apesar das medidas que tomamos, a ideia de Sam aparecer sem avisar ainda me deixava desconfortável. Sua lealdade a Molly, somada à sua raiva em relação a mim, o tornava imprevisível. Eu tinha que ficar vigilante e estar preparado para qualquer coisa. Uma noite, enquanto eu assistia TV com Emma, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconheci, mas eu atendi mesmo assim. Thomas, este é Sam. Meu coração pulou uma batida. Sam, o que você quer? Eu só queria ter uma conversa de homem para homem, ele disse, sua voz calma, mas ameaçadora. Você machucou Molly. Você não a amou direito. E agora você está arrastando ela pela lama. Eu não gosto disso. Sam, eu entendo que você esteja chateado, mas isso não é só culpa minha. Molly fez suas próprias escolhas. Ela teve um caso, e eu tenho o direito de proteger a mim e a minha filha. Escolhas, hein? Sam zombou. Você a empurrou para isso. Você precisa assumir a responsabilidade, e se não assumir, eu vou garantir que assuma. A ameaça era clara, e meu sangue gelou. Sam, fique longe de mim e da minha família. Se você chegar perto de nós, eu chamo a polícia. Eu gostaria de ver você tentar, ele rosnou antes de desligar. Fiquei ali sentado olhando para o telefone, meu coração batendo forte. Isso não tinha acabado. Nem de longe. Sam estava determinado a me fazer pagar, e eu tinha que estar pronto. Reforcei minha determinação, sabendo que não podia deixá-lo me intimidar. Emma e eu merecíamos seguir em frente com nossas vidas, livres de medo e ameaças. Enquanto colocava Emma na cama naquela noite, prometi a mim mesmo que faria o que fosse preciso para protegê-la. A traição de Molly já havia causado danos suficientes, e eu não deixaria o tio dela aumentar ainda mais. Essa era minha luta agora, e eu estava pronta. Morar nos arredores da cidade sempre me deu uma sensação de tranquilidade. Nossa casa, aninhada entre árvores altas e cercada pela beleza da natureza, parecia um refúgio seguro. Havia apenas um caminho que saía, serpenteando pela floresta antes de chegar à rodovia. Era um lugar tranquilo, perfeito para criar uma criança como Emma, mas essa paz foi quebrada em uma tarde ensolarada. Emma adorava brincar na floresta, muitas vezes passando horas explorando e coletando tesouros. Eu geralmente ficava de olho nela,
Mas naquele dia em particular, eu estava preocupado com algum trabalho. Deixei que ela saísse sozinha, confiando na segurança do nosso ambiente familiar. Fique perto, querida, e não vá muito longe, eu a chamei enquanto ela saltitava em direção às árvores. Ok, pai, ela respondeu, sua voz cheia da alegria da infância. 1 hora se passou, e eu percebi que não ouvia sua risada ou seus passos há algum tempo. Saí para a varanda, chamando seu nome. Emma, hora de voltar. Silêncio. Meu coração pulou uma batida. Andei um pouco pelo caminho, chamando novamente. Emma, onde você está? Ainda sem resposta. O pânico começou a se instalar. Corri de volta para casa, peguei meu telefone e liguei para Carrie. Emma se foi, não consigo encontrá-la, ela estava brincando na floresta e agora não está atendendo. Fique calmo, Thomas, estarei aí em 10 minutos, Carrie respondeu, sua voz firme. Nós a encontraremos. Desliguei e corri de volta para fora, gritando o nome de Emma a plenos pulmões. Vasculhei as árvores, procurando por qualquer sinal dela. Minha mente correu com os piores cenários. Ela poderia ter se perdido, machucado, ou um pensamento mais aterrorizante, alguém poderia tê-la levado. Carrie chegou rapidamente, trazendo alguma ajuda adicional. Formamos um grupo de busca, espalhando-se pela floresta, chamando por Emma. Horas se passaram sem nenhum sinal dela. Meu pânico se transformou em pavor. Só à noite um vizinho se aproximou de mim, parecendo preocupado. Thomas, ouvi dizer que você está procurando por Emma. Vi um caminhão mais cedo hoje, na hora em que ela desapareceu. Estava estacionado na orla da floresta e então sumiu. Um calafrio percorreu minha espinha. Que tipo de caminhão? Perguntei, minha voz tremendo. Grande e velho, com muita ferrugem. Acho que tinha placas de outro estado. Pensei imediatamente em Sam. Ele tinha uma caminhonete como aquela, e era a única pessoa que eu conseguia pensar que poderia ter levado Emma. Peguei meu telefone e liguei para o Sr. Collins, explicando a situação e minhas suspeitas. Precisamos agir rápido, ele disse. Vou contatar a polícia e informá-los sobre Sam. Enquanto isso, não faça nada precipitado. Deixe as autoridades cuidarem disso. Eu assenti, embora minha mente já estivesse girando com pensamentos de dirigir até a fazenda de Sam eu mesma. A polícia chegou logo depois, colhendo depoimentos e organizando uma busca mais ampla. Eles me garantiram que fariam todo o possível para encontrar Emma, mas isso foi pouco reconfortante. Quando a noite caiu, sentei-me na varanda, sem conseguir dormir, esperando por notícias. Meu telefone vibrou com uma chamada de um número desconhecido. Atendi, com o coração na garganta. Thomas, veio a voz áspera de Sam. Estou com Emma. Não se incomode em chamar a polícia. Ela está segura comigo. Meu sangue ferveu. Sam, você não tem o direito de levá-la. Traga-a de volta agora, ou eu juro. Ou você o quê? Sam interrompeu, seu tom ameaçador. Você já causou danos o suficiente. Emma está melhor com uma família que possa cuidar dela direito. Você provou que não é apta. Você não tem ideia do que está fazendo, eu rosnei. Traga-a de volta, ou eu vou garantir que você se arrependa. Sam riu sombriamente. Tente, Thomas, apenas tente. A linha caiu. Olhei para o meu telefone, minhas mãos tremendo de raiva. Não era mais só sobre o divórcio ou Molly. Isso era sobre a segurança da minha filha. A polícia aconselhou cautela, planejando obter um mandado e coordenar com as autoridades do estado de Sam. Mas eu sabia que o tempo era essencial. Liguei para Carrie, explicando a situação. Não posso ficar aqui sentado, eu disse. Tenho que ir buscá-la. Thomas, pense bem nisso. Sam é perigoso. Deixe a polícia cuidar disso. Não, eu disse firmemente. Esta é minha luta. Preciso ter minha filha de volta. Carrie suspirou, sabendo que não havia como mudar minha mente. Tudo bem, vou com você. Seremos mais inteligentes juntos. Mas temos que ter cuidado. Fizemos as malas e seguimos, dirigindo pela noite, em direção à fazenda de Sam. A tensão no carro era palpável, mas eu não podia deixar que o medo ou a raiva nublassem meu julgamento. Emma precisava de mim. Conforme nos aproximamos da propriedade de Sam, estacionamos o carro a uma certa distância e nos aproximamos a pé.
A casa da fazenda surgiu à distância, suas luzes lançando sombras assustadoras. Nós nos movemos silenciosamente, mantendo-nos na cobertura das árvores, até chegarmos à borda da propriedade. Pela janela, vi Emma sentada no sofá, parecendo assustada, mas ilesa. O alívio tomou conta de mim, mas foi rapidamente substituído por determinação. Virei-me para Carrie. Precisamos tirá-la de lá rápido e silenciosamente. Carrie assentiu. Vou criar uma distração. Você pega Emma e sai daí. Nós nos encontramos de volta no carro. Eu assenti, e Carrie foi para o lado da casa. Momentos depois, ouvi um estrondo alto e o som de cães latindo. A voz de Sam ressoou, e ele saiu furioso da casa, em direção ao barulho. Aproveitei a oportunidade, entrando pela porta dos fundos. Emma olhou para cima, seus olhos arregalados de alívio e medo. Pai! Está tudo bem, querida. Estou aqui para te levar para casa. Peguei ela no colo e voltamos para o carro, meu coração batendo forte no peito. Quando chegamos à linha das árvores, ouvi o grito furioso de Sam atrás de nós. Thomas, você acha que pode simplesmente pegá-la? Corremos, sem olhar para trás até estarmos seguros no carro e acelerando para longe. Meu coração disparou, mas Emma estava segura em meus braços. E isso era tudo o que importava. Nós dirigimos a noite toda, indo direto para a delegacia mais próxima para garantir a segurança de Emma e relatar o que tinha acontecido. Os policiais pegaram nossos depoimentos e nos garantiram que eles cuidariam de Sam dali em diante. Quando amanheceu, segurei Emma perto de mim, exausta, mas aliviada. Essa provação me mostrou até onde eu iria para proteger minha filha. Não importa o que acontecesse depois, eu sabia que tinha força para enfrentar. Carrie colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Você conseguiu, Thomas. Ela está segura agora. Eu assenti, sentindo o peso das últimas semanas se dissipar um pouco. Nós conseguimos, e não vou deixar ninguém ameaçar minha família novamente. Enquanto dirigíamos para casa, senti uma renovada sensação de determinação. Molly e sua família tentaram nos separar, mas Emma e eu éramos mais fortes. Enfrentaríamos o que viesse a seguir juntos, e ninguém jamais atiraria de mim novamente. Na manhã seguinte, a polícia retornou à fazenda de Sam para investigar mais a fundo. Eles encontraram apenas Molly, sentada sozinha na sala de estar, parecendo derrotada e exausta. Sam havia desaparecido, deixando sua caminhonete para trás. Parecia que ele tinha outro veículo escondido, usando-o para escapar. Molly foi levada sob custódia para interrogatório. Na delegacia, ela foi inflexível em dizer que não tinha ideia dos planos de Sam de sequestrar Emma. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Cheguei à delegacia com Emma, que estava sendo cuidada por um dos policiais. Eu estava tomado por uma mistura de raiva e alívio. Emma estava segura, mas a provação havia deixado sua marca em nós dois. Quando vi Molly sentada na sala de interrogatório, uma onda de emoções tomou conta de mim. Raiva, traição e uma pitada de pena. Um policial me escoltou até a sala onde Molly estava sendo mantida. Quando entrei, Molly olhou para cima, seus olhos se arregalando com uma mistura de culpa e esperança. Thomas, ela disse, sua voz tremendo. Eu não sabia. Juro que não sabia o que Sam estava planejando. Respirei fundo, tentando manter minhas emoções sob controle. Molly, isso foi longe demais. Primeiro caso e agora isso. Como posso confiar em qualquer coisa que você diz? Ela olhou para baixo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sei que cometi erros terríveis. Sinto muito, Thomas. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Desculpas não resolvem, eu respondi, minha voz fria. Você deixou Sam levar Emma. Você colocou nossa filha em perigo. Eu não sabia, Molly gritou, sua voz embargada. Eu pensei que ela estava segura com você. Quando descobri o que Sam tinha feito, tentei impedi-lo, mas ele não quis ouvir. Por favor, Thomas, você tem que acreditar em mim. Olhei para ela, meu coração doendo com o peso de suas palavras. Apesar de tudo, uma parte de mim queria acreditar nela, perdoá-la, mas o dano era muito profundo. Por que você veio aqui, Molly? Perguntei, minha voz mais suave, mas ainda firme. Ela enxugou as lágrimas, olhando para mim com olhos suplicantes.
Vim aqui porque não tinha mais para onde ir. Sam foi o único que me apoiou. Nunca imaginei que ele faria algo assim. Por favor, Thomas, eu imploro, preciso de outra chance, pelo bem de Emma, por nossa família. Balancei a cabeça, sentindo uma onda de raiva. Nossa família. Você destruiu nossa família, Molly. Você me traiu, mentiu, e agora nossa filha passou por um pesadelo por sua causa. Como pode pedir perdão depois de tudo o que fez? Molly soluçou, seus ombros tremendo. Sei que não mereço, mas amo Emma e amo você. Cometi um erro terrível, mas quero consertar. Por favor, Thomas, me dê uma chance de provar. Respirei fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções dentro de mim. Molly, não sei se poderei confiar em você novamente, mas pelo bem de Emma, vou considerar. Mas entenda isso, você tem que ganhar, e não será fácil. Ela assentiu, esperança cintilando em seus olhos. Eu farei o que for preciso, farei terapia, farei qualquer coisa que você pedir. Só, por favor, deixe-me fazer parte da vida de Emma. Olhei para ela, vendo o desespero e o arrependimento gravados em seu rosto. Vamos dar um passo de cada vez. Por enquanto, você precisa cooperar com a polícia e ajudá-los a encontrar Sam. Ele é um perigo para todos nós. Eu vou, ela disse, sua voz quase um sussurro. Obrigada, Thomas. Quando me virei para sair da sala, senti uma mistura de alívio e incerteza. O pedido de perdão de Molly era genuíno, mas as cicatrizes de sua traição eram profundas. Levaria tempo para curar, e mesmo assim, eu não tinha certeza se poderíamos realmente consertar o que tinha sido quebrado. Voltei para onde Emma estava esperando, seus olhos brilhando quando ela me viu. Abracei-a com força, sentindo o peso dos últimos dias se dissipar um pouco. Pelo bem dela, eu tentaria navegar por esse caminho incerto, mas faria isso com cautela e uma determinação feroz para protegê-la de mais dor. Quando saímos da estação, senti uma sensação de resolução. O futuro de Molly em nossas vidas era incerto, mas por enquanto, Emma e eu tínhamos uma outra, e isso era o suficiente. Nós levaríamos as coisas um dia de cada vez, e juntas, encontraríamos nosso caminho para a frente. De volta a casa, coloquei Emma na cama, assegurando-a de que ela estava segura e amada. Enquanto eu estava sentado ao lado dela, senti um renovado senso de propósito. Não importa o que estivesse por vir, eu sempre estaria lá para ela. O pedido de perdão de Molly foi o começo de uma jornada longa e difícil, mas era uma que enfrentaríamos juntos com amor e resiliência. Algumas semanas após o incidente com Sam, a vida começou a se estabelecer em uma nova rotina. Emma estava se recuperando lentamente da provação, e eu estava fazendo o meu melhor para estar lá para ela, fornecendo estabilidade e amor. Molly tinha cooperado com a polícia, mas Sam ainda estava foragido, deixando uma sombra de incerteza sobre nossas vidas. Uma tarde, enquanto eu preparava o jantar, meu telefone tocou. O identificador de chamada exibia um número desconhecido, mas eu atendi mesmo assim, a curiosidade falando mais alto. Alô? Thomas, é Greg. Eu enrijeci ao som da voz dele. A última vez que falamos foi durante o confronto na casa dele, e eu não tinha vontade de ouvir dele de novo. O que você quer, Greg? Olha, eu sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas eu preciso me encontrar com você. Devo-lhe algum dinheiro, parte do que Molly me transferiu. Quero devolvê-lo. Minha reação inicial foi de suspeita. Por que agora? Qual era o real motivo dele? Por que eu deveria acreditar em você? Eu entendo. Você não tem motivos para confiar em mim. Mas eu juro que estou tentando consertar as coisas. Encontre-me no café na El Street amanhã ao meio-dia. Podemos conversar então. Hesitei, mas algo em sua voz soou genuíno. Tudo bem. Mas se isso é algum tipo de truque, não é vejo você amanhã. No dia seguinte, cheguei ao café alguns minutos mais cedo, examinando a sala em busca de Greg. Ele estava sentado em uma mesa de canto, parecendo visivelmente diferente, mais contido, quase arrependido. Aproximei-me dele cautelosamente, pronto para qualquer coisa. Thomas, ele me cumprimentou, levantando-se e estendendo a mão. Eu a apertei relutantemente e sentei-me em frente a ele. Vamos acabar logo com isso, eu disse, meu tom frio. Greg assentiu e tirou um envelope do paletó, deslizando-o pela mesa. Isso é parte do dinheiro que Molly me deu.
Quero devolvê-lo a você. Abri o envelope e vi várias contas dentro. Por que a mudança repentina de ideia? Ele suspirou, esfregando as têmporas. Tive muito tempo para pensar desde que tudo aconteceu. Percebi o quanto de dano causei. Sinto muito pela minha parte em tudo isso. Estudei seu rosto, procurando por qualquer sinal de engano. Você espera que eu acredite que você de repente virou uma nova página? Não, ele admitiu. Mas eu queria parabenizá-lo por ter Emma de volta. Ouvi falar de Sam e espero que esse psicopata seja encontrado logo. Nenhuma criança deveria passar por isso. Eu assenti, ainda cauteloso. É só isso? Greg hesitou, então se inclinou para a frente. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Quando Molly e eu estávamos juntos, ela disse muitas coisas sobre você. Coisas desagradáveis. Senti uma onda de raiva. Do que você está falando? Ela costumava reclamar de você constantemente, ele continuou, sua voz baixa. Ela disse que você era frio, sem amor, obcecado com seu trabalho. Ela fez parecer que você era o pior marido imaginável. As palavras dele cortaram fundo e eu cerrei meus punhos por baixo da mesa. Por que você está me contando isso? Porque eu acho que você merece saber a verdade, ele disse, encontrando meu olhar. Não sei se ela está realmente arrependida ou se está apenas tentando te manipular de novo. Mas você deveria estar ciente do que ela realmente pensava sobre você. Levantei-me, minha mente correndo com uma mistura de emoções. Preciso ir. Thomas, espere, Greg gritou atrás de mim. Sei que te machuquei e sinto muito, mas você merece algo melhor. Não deixe que ela te engane de novo. Saí do café, sentindo uma tempestade de emoções se formando dentro de mim. As palavras de Greg ecoaram em minha mente, lançando dúvidas sobre os recentes pedidos de perdão de Molly. Ela realmente mudou, ou isso era apenas mais uma camada de engano? Quando cheguei em casa, encontrei Emma brincando na sala de estar, sua risada enchendo a casa de calor. Forcei um sorriso e me juntei a ela, tentando afastar as dúvidas. Mas conforme a noite avançava, as palavras de Greg continuaram ressurgindo, roendo minha mente. Mais tarde naquela noite, depois de colocar Emma para dormir, sentei-me na sala de estar, olhando para o envelope de dinheiro na mesa de centro. Molly tinha sido cooperativa, participando de terapia e se esforçando para se reconectar com Emma e comigo, mas agora eu não conseguia deixar de questionar sua sinceridade. Decidi confrontar Molly. Liguei para ela e pedi que viesse, precisando ouvir seu lado da história. Ela chegou um pouco depois, parecendo nervosa, mas esperançosa. Thomas, o que está acontecendo? Ela perguntou sentando-se. Eu me encontrei com Greg hoje, eu disse, observando sua reação de perto. Ela estremeceu um pouco, mas se recompôs. Por quê? Ele queria devolver parte do dinheiro que você deu a ele, eu respondi, segurando o envelope. E ele tinha algumas coisas a dizer sobre você. Molly olhou para baixo, suas mãos tremendo. Thomas, Ele me contou o que você costumava dizer sobre mim, eu interrompi, minha voz dura. Que eu era fria, sem amor, obcecada com meu trabalho. Isso é verdade? É assim que você realmente se sentia em relação a mim? Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela balançou a cabeça. Thomas, eu estava com raiva e confusa. Eu disse coisas que não queria dizer, porque estava tentando justificar minhas próprias ações. Mas eu nunca parei de te amar. Eu queria acreditar nela, mas as dúvidas persistiam. Como posso confiar em você, Molly? Como sei que isso não é apenas mais uma manipulação? Ela estendeu a mão, pegando minha mão. Sei que te machuquei profundamente, não espero que me perdoe da noite para o dia. Mas estou disposta a fazer o que for preciso para provar que mudei. Quero ser uma pessoa melhor, por Emma e por você. Afastei minha mão, me levantei e andei de um lado para o outro no quarto. Você precisa entender o quão difícil isso é para mim. Estou tentando proteger Emma e eu de mais dor. Molly assentiu, enxugando as lágrimas. Eu entendo. E estou disposto a ganhar sua confiança de volta, não importa quanto tempo leve. Olhei para ela, procurando por qualquer sinal de engano. Ela parecia genuína, mas as cicatrizes de sua traição ainda estavam frescas. Vamos dar um passo de cada vez, eu disse finalmente. Mas se eu descobrir que você está mentindo para mim de novo, acabou para sempre. Ela assentiu,
alívio e determinação em seus olhos. Obrigado, Thomas. Não vou te decepcionar. Quando ela saiu, senti um peso enorme se acomodar em meus ombros. A estrada à frente era incerta, cheia de dúvidas e desconfianças. Mas pelo bem de Emma, eu tentaria. Eu devia isso a ela. Conforme a noite avançava, sentei-me ao lado da cama de Emma, observando-a dormir pacificamente. Ela era minha âncora, minha razão para seguir em frente. O que quer que o futuro reservasse, eu sabia que tinha que ser forte por ela. E com essa determinação, preparei-me para a difícil jornada que me esperava, determinada a proteger minha família de qualquer dano futuro. Os dias seguintes à minha conversa com Molly foram preenchidos com uma mistura de esperança e incerteza. Tentei levar as coisas um dia de cada vez, focando em Emma e em nossa rotina. Molly continuou a se esforçar para reconquistar minha confiança, frequentando terapia e passando tempo com Emma. Mas, apesar dos esforços dela, eu não conseguia me livrar das dúvidas persistentes. As cicatrizes de sua traição eram muito profundas, e as palavras que Greg havia compartilhado me assombravam. Uma manhã, enquanto eu. Mas lembre-se, Thomas, eu estou sempre observando. Você nunca saberá quando ou onde, mas minha presença será uma sombra sobre sua vida. A justiça que você busca nunca será a sua, pois sou eu quem a entregarei. Viva a sua vida, cuide de Emma. Mas nunca se esqueça, eu estou lá fora, e um dia você vai pagar pelo que fez. Sam. Li a carta 2 vezes, cada palavra afundando com uma mistura de medo e raiva. A ameaça de Sam era clara, e sua fuga para o México significava que ele estava além do alcance da justiça convencional. A percepção de que ele ainda estava lá fora, guardando rancor, deixou um pavor frio em meu coração. Emma entrou na cozinha, esfregando os olhos sonolenta. Pai, o que tem para o café da manhã? Rapidamente dobrei a carta e a coloquei no bolso, forçando um sorriso. Panquecas, querida, suas preferidas. Enquanto eu preparava o café da manhã, minha mente corria com pensamentos sobre Sam. A ameaça dele era real, e eu não conseguia descartá-la. Eu tinha que encontrar uma maneira de proteger Emma e garantir nossa segurança, apesar da sombra que agora pairava sobre nós. A carta de Sam tinha adicionado outra camada de complexidade a uma situação já difícil. Perdoar Molly e reconstruir nosso relacionamento parecia ainda mais assustador agora, com a ameaça constante pairando sobre nós. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava sentado sozinho na sala de estar, peguei a carta de Sam mais uma vez. Suas palavras foram um lembrete severo dos perigos que enfrentamos, mas também alimentaram minha determinação. Eu não o deixaria controlar nossas vidas. Eu faria o que fosse preciso para proteger minha família. O caminho a seguir era incerto, mas eu tinha certeza de uma coisa. Eu o enfrentaria com força e determinação. Pelo bem de Emma, eu garantiria que vivêssemos uma vida livre de medo. E quanto a Molly, só o tempo diria se a confiança poderia ser reconstruída. Mas eu estava disposto a tentar, um passo de cada vez. Conforme a noite ficava mais escura, senti um lampejo de esperança. Apesar das ameaças, apesar do passado, tínhamos o poder de moldar nosso futuro.